análise para aquelas pessoas que estão com o desejo de ampliar o seu imaginário. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos orar ainda mais uma vez. Deus Santo, nós te pedimos que a iluminação do Teu Espírito, mesmo em se tratando de um assunto, ó Senhor, o Senhor assim possa aclarar as nossas mentes, sobretudo quando consideramos a Tua Palavra como fonte, ó Deus, de sabedoria para a raça humana. Nós te pedimos que o Senhor possa inflamar os nossos corações ainda mais para amarmos as Escrituras e vermos o quanto, ó Deus, ela é importante para a formação da nossa inteligência, como o Senhor pensou nisso também. Então, assim, ó Deus, te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Então, inteligência na Bíblia pressupõe o conhecimento de Deus. Isso aí não tem nenhum tipo de questionamento. As Escrituras mostram que a insensatez, a tolice, que é o avesso da sabedoria, tem a ver com o esquecimento de Deus. Quando nós lemos nas páginas das Escrituras, irmãos, particularmente o texto mais célebre quanto à revelação natural de Deus, que é o capítulo 1 de Romanos, nós observamos que a decadência humana ela se inicia justamente quando os homens abandonam a Deus, abandonam o Senhor, e aí as suas vidas se tornam deploráveis. Há um determinado ponto ali que eu quero considerar com os irmãos, não é? Para a gente voltar aqui em Gênesis. Capítulo 1 de Romanos. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quero tirar duas conclusões aqui do texto de Paulo. Claro que o assunto dele é a decadência humana, o assunto dele, a teologia do texto, é sobre a depravação humana. Mas nós podemos também inferir com justiça, levando em conta toda a revelação, o que Paulo aqui traz. Que o pecado, meus irmãos, ele tem efeitos noéticos.
quanto à forma da pessoa pensar. Não é que o homem não é que o homem não sabe somar 2 mais 2. 2 mais 2 continua sendo 4. A questão é que ele não mais relaciona esta soma a quem é o Criador de todas as coisas, o número. Não é verdade? Então, os pensamentos dos homens, eles não fazem essa conclusão teorreferente no linguajar do pastor Davi Charles Gomes, que é o criador desse termo, né? E que é muito apropriado. A teorreferência do universo, o homem não apreende, ele não conclui. Ele entende o que é uma árvore, decompõe, demonstra os seus termos, mas ele não conclui que aquela árvore revela a glória de Deus. Esse caminho lhe está vedado por conta do pecado. Outra questão que quero aqui inferir com os irmãos, que é importantíssima. Se Paulo está falando que essa vida humana dos homens que descamba para essa imoralidade, para essa perversidade, nós podemos, com certeza, com categoria, afirmar que podemos medir o nível de uma cultura por meio do seu culto. O modo como os homens adoram a Deus, ou se não o adoram, se esta não é a afeição dos seus corações, certamente a cultura será rebaixada. Então veja, quando nós olhamos para o Japão, você fica assim impressionado com a cultura japonesa, não é verdade? A disciplina, os modos do povo, a tradição, o respeito aos mais velhos, o respeito aos símbolos da sociedade, a maneira como eles cuidam das gerações, principalmente a figura do velho é muito venerada no meio oriental. Então a gente fica impressionado, não é? Mas a prosperidade do Japão material é um ponto em que nós podemos aferir que essa cultura é desenvolvida? Bom, em certa medida, sim. Mas, no todo, não. Porque não é disso que se trata quando devemos avaliar uma cultura. Nós devemos avaliar a cultura a partir do que ela adora. E por que isso? Porque a estrutura religiosa humana foi estabelecida por Deus desde o Éden. Então, quando nós lemos lá nas primeiras páginas de Gênesis, onde Deus dá os seus mandatos ao povo, e ele tem como objetivo a formação de uma cultura, o principal daqueles mandatos, e que deveria influenciar todos os outros, é o dia do Senhor, o culto, a adoração. Então, não existe estética, não existe beleza que não leve em conta a verdade do Senhor Deus. Por isso que nós estamos vivendo um momento, né, não existe moralidade, não existe conhecimento, se esse elemento da adoração não estiver presente. Vocês se lembram de um episódio, quando o Senhor Jesus é ungido em Betânia, e ele diz assim para aquela mulher, para que não houvesse repreensão a ela, porque ela fez uma boa obra. A palavra ali, usada no grego, tem implicações estéticas, kalos, que não significa tão somente uma boa obra no sentido ético, mas justamente porque ela é verdadeira, ela é eticamente correta, ela é, consequentemente, bela. Então, irmãos, eu quero lhes levar nesta manhã a compreender que existem diferenças nas culturas, diferenças importantes, pelo desprezo do culto a Deus e tudo mais que se segue, que os homens são pervertidos na sua mente. Aqui nós temos que nos reportar à antropologia bíblica. Quando fala mente, nós não podemos entender isso com os termos que temos hoje. Está se falando a respeito da parte mais íntima do homem, da sua alma, que envolve os seus afetos, as suas emoções, os seus pensamentos, o que a Bíblia chama de coração. Então, esses desejos
essa vontade reprovável que afeta o mundo dos pensamentos, da vontade e das emoções, põe a perder toda uma cultura. Por isso é que Paulo vai dizer no capítulo 12 da carta aos Romanos, para que nós sejamos transformados, renovados na nossa mente. Quer dizer, a palavra divina tem o poder de nos purificar, de remodelar os nossos pensamentos. Eu diria até, meus irmãos, que as Escrituras podem reprogramar hábitos neurais. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a pessoa que tem alguns maus hábitos, alguns vícios, ela é liberta pelo poder das Escrituras, claro, pelo Espírito Santo. E é disso que as Escrituras nos falam, desse renovar da nossa alma, do revestir-se de Cristo Jesus, para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus no nosso dia a dia. O que é interessante nós notarmos nessa questão da palavra é o seu caráter de interpretação da palavra de Deus que está presente no cosmos. Então, a revelação natural divina, a revelação de Deus presente na história, na providência, na consciência humana, dando testemunho da lei divina, a revelação de Deus no cosmos, ela é completamente suficiente para o conhecimento de Deus. No entanto, não é eficiente para um conhecimento salvífico. O homem está condenado de forma indesculpável, mediante só a revelação natural. As Escrituras têm um aspecto de corroboração, de interpretação. O que é a árvore? A árvore não é só o que a biologia, enfim, o ramo das ciências que descreve o que é a árvore. Mas as Escrituras têm esse poder de nos demonstrar, por exemplo, o reino de Cristo é comparável ao quê? A um grão de mostarda que vai virar o quê? Uma grande árvore. E o sol? O sol é o quê? Pastor, o sol é uma estrela de brilho não tão intenso, mas o sol nos revela quem? Que as Escrituras nos chamam? Por exemplo, o sol da justiça, o sol da manhã. Então, nós vamos observar que neste renovar da nossa mente, nós precisamos das Escrituras. Acompanhe o raciocínio. Nós precisamos das Escrituras, porque ela, no mais íntimo do nosso ser, operando como ela opera, ela nos dá nova imaginação. Nova imaginação. Bom, nós estamos no meio reformado, calvinista, não é? Quando fala em imagem é um perigo, né? Mas veja, vamos lá em Gênesis, mais uma vez. Agora o capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? As palavras são alvo de grande debate hoje no mundo da linguística. Há quem diga, afeitos por correntes filosóficas, que as palavras são meras convenções.
Nós não cremos assim, irmãos. Nós cristãos não entendemos que as palavras são meras convenções temporais. Quando você machuca o dedo, o que você fala? Hã? Palavrão não, né? Ai! Né? Será que essa expressão ela é simplesmente aleatória? Ou ela tem uma relação íntima com a coisa que ela simboliza, com o ato em si da fala? Então, não vou entrar nas minúcias desse debate, nós não temos tempo para isso, mas eu quero deixar apenas essa semente no seu coração. Ainda que a linguagem ela experimente mudanças, mas nós precisamos de uma língua formal para que possa haver uma comunicação integradora, expansiva e eficaz. Porque, se não for assim, não há coletividade e civilidade. Vai haver o quê? Tribalização. Cada um fala de um jeito. Então, e aí, mano, como vai? Né? Beleza? Uma vez, 3 maconheiros entraram na loja onde meu pai trabalhava e chegaram para o outro assim, aí, velho, vamos romper, tá na minha lei. Eu entendi. Maconheiro que já fui, né? Mas tá na minha lei, vamos romper. Um dos sintomas mais claros, meus irmãos, de uma incivilidade, de uma tribalização, de uma vida totalmente desnorteada, socialmente falando, é a decadência da linguagem. Falar de forma escorreita, meus irmãos, não é uma coisa tão boboca assim como as pessoas querem nos dizer. Eu entendo perfeitamente que há informalidade na língua, mas o que nós vemos aqui, irmãos, é que Deus, na ordem da sua criação, usa o homem para nomear as coisas. Estamos diante de uma pessoa extremamente inteligente. E o nome que foi dado a Adão tem, sim, características, meus irmãos, com aquilo que é simbolizado. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo, que letras, números, palavras não são símbolos aleatórios e convencionais. Deus muda o nome de quem, irmãos, na Bíblia? Deus muda o nome das pessoas. E o que está dito no 3º mandamento? Que tem implicação semiótica, epistemológica, linguística. O nome de Deus não pode ser tomado em vão. Ele não pode ser um nome rebaixado. Não pode ser um nome invocado de maneira inapropriada. Aí temos claramente a distinção, e não a divisão, mas a distinção do sagrado. Então, Deus não é o cara lá de cima. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Ele não é o meu amigo da estrada, tal como o Erasmo Carlos e o Roberto Carlos. Ei, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Deus não é assim, mas é assim que as igrejas estão cantando sobre Deus. E quando se canta assim no culto, a cultura vira do mesmo modo. Portanto, irmãos, quando Deus define a Adão que ele nomeie as coisas, ele está replicando a guarda do seu próprio nome, porque o nome de Deus é a sua pessoa. Tomar o nome de Deus em vão, o nome de Deus em vão, é atentar contra a sua pessoa. Por isso é que não podemos atentar contra a reputação do meu próximo. Em qual mandamento? Não dirás falso testemunho. Qual que é o mandamento? Eu esqueci que me ajuda aí. 9? Ah, tá, obrigado. 9. Joia. 9. 9º mandamento. Então, irmãos,
Se eu devo zelar pela minha reputação, significa que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do meu nome. Porque o meu nome é a minha pessoa. Você sabe que existe um truque comercial muito comum no Brasil, né? O camarada quebra, não é? O CNPJ dele se lambuzou todo, aí ele pega e faz uma tretinha. Ele abre um outro CNPJ e chega lá no fornecedor, bom dia, tudo bem? Bom dia, eu queria comprar aqui. Aí a pessoa olha, mas qual que é o CNPJ? Aí ele dá o outro número, porque o outro está agarrado. E a pessoa vende. É assim que funciona. Mas na Bíblia, meus irmãos, na Bíblia, o nome é a pessoa. O que isso tem a ver com o nosso estudo aqui hoje? Se nós queremos, irmãos, resgatar a inteligência que teme a Deus, que glorifica o santo nome do Senhor, nós precisamos atentar para o nosso imaginário. O que é o imaginário? Segundo os estudiosos e o que a própria Bíblia nos mostra, é que a imagem que evocamos quando, então, acessamos a nossa memória, trazemos diante de nós a imagem de alguma coisa que compõe a nossa linguagem, que nos permite falar. Então, eu vou fazer um teste agora e vocês vão entender o que é a imagem, o imaginário. Não pense em um elefante. Você conseguiu não pensar no elefante? Hã? Não sei, talvez o seu elefante seja um rosinha, um marronzinho, um filhotinho, eu não sei qual é o elefante que está aí na sua cabeça. Mas todos vocês me entenderam quando eu disse não pense em um elefante. É uma negativa, mas você precisa positivamente evocar uma imagem para entender a negatividade que acabei de expressar. Os irmãos estão acompanhando? Tranquilo? Então, o que acontece? Quando Deus, na criação, ele distribui a Adão essa ordem para nomear, consequentemente, meus irmãos, a capacidade de nomear as coisas, de substantivação, de vocabulário, é uma ampliação da inteligência. Só que por que Deus fez a criação variada? Vamos ver lá o Salmo 104? Salmo 104. Vou ler a partir do versículo 19, mas o que nos interessa mesmo é o versículo 24. Mas só para a gente entender. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, espera aí. Se Deus criou a obra de forma extremamente variada. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, eu não sou profundo conhecedor dessa área, mas a gente, como jornalista, né, coitado, é diletante, lê de tudo e não sabe quase nada, né? Então, né? Mas algumas coisas a gente sabe, né? Mas o que eu sei, eu sei. O que eu sei, eu não digo que eu não sei. Mas, irmãos, a Amazônia é tão rica, que há muitos animais desconhecidos. Há plantas das que se conhece, não se sabe ainda tudo sobre elas. E das muitas que se tem lá, boa parte, muitas delas
nem passou pela taxonomia de nenhum lugar, de nenhum ser. Fora os seres do mais profundo do mar, que de repente aparecem aí. Sem falar, meus irmãos, do macrocosmo. Mas por que Deus fez variada a sua obra? Aqui a Bíblia responde, para demonstrar o quê? Sua inteligência, sua sabedoria, o seu poder imenso. E por que, irmãos, Deus chamaria o homem, comissionando para cuidar desse cosmo, sem que ele tivesse habilidades, inteligência para assim exercer o seu trabalho? Então, Javier Zubiri, que é um filósofo espanhol, já falecido, ele tem uma tese filosófica que é impressionante. Por que você é inteligente? Não é por causa de você, é por causa da criação, é por causa daquilo que está ao seu redor. Então, a variedade de circunstâncias, de seres, é tão grande que isso estimula a sua inteligência, o seu processo de inteligir, de comparar uma coisa com a outra para concluir uma terceira. Esse é o inteligir do homem, é a analogia. Ele entende uma coisa por meio de outra e conclui a respeito. Então, este volume inabarcável, infinito da obra divina, pujante, poderoso, multicolorido, ele nos dá, meus irmãos, uma fonte inesgotável de inteligência. Por exemplo, você é preguiçoso? Não, pastor. Estou superado aí. Estou bem. Está tranquilo. Ah, irmãos, se tem um problema na nossa cultura brasileira é procrastinação, né? Preguiça. O que a Bíblia manda você fazer quando é preguiçoso? Vai ter com o quê? Não é com psicólogo, não, meu irmão. Você não está com algum transtorno? Vai ter com quem? Com a formiga, miserável. Vai ter com a formiga. E o que Deus descreveu lá no trabalho da formiga? Disciplina, constância, diligência, sabedoria. São tantas as lições que servem o quê? Para o nosso imaginário. Então, nas nossas muitas dificuldades, o que nós podemos aprender para sair de certos dilemas? Imaginar situações. Sem a capacidade de antever situações, meus irmãos, nós estamos liquidados. Por exemplo, você já se viu no meio de uma multidão? Já? E aí você é casado com uma mulher que você ama e, de repente, você vê uma pessoa assim, aí você fala, é a Janaína, minha esposa? É a Janaína? Aí na hora que a pessoa vira, não, não é. Quase. O que é isso? Um traço, um aspecto do corpo me remete ao todo. Então, como eu faço essa transposição? Eu trago à memória, imagino o que é a Janaína, que trago na memória, e concluo que é ela. Então, sem a imaginação, não há compreensão do significado. Você pode processar uma informação, mas não tem conhecimento do significado amplo daquilo que você observa. Nós precisamos da imaginação nesse ponto, da percepção. Nós precisamos da imaginação para perceber, inclusive. Quando alguém te chama, por exemplo, você está de costas, não é? E você fala assim, Leucio, me ouviu ali, né? Leucio, o que o Leucio olhou? Ele olhou, o que vocês acham? Ele olhou para o meu pé, aqui para o lado de cá, ou para cima? Para onde que acha que ele olhou? Para o senhor, pastor, eu sei. Mas se ele tivesse de costas, os ouvidos dele, a percepção dele, já faz o movimento correto
calibrando de onde veio a voz. O que é isso? Imaginação. Imaginação. O imaginário nos faz, então, meus irmãos, produzir cultura de maneira inteligente, de forma que seja para a glória de Deus. E o suporte do imaginário que Deus nos deu, extremamente poderoso, é a criação. Então, aqui uma palavra aos pais. Os nossos filhos estão sendo criados aonde? Nos nossos apartamentos. Então, um filho, quando vê uma barata, ele... Ai, mãe! Não é? Quando ele toma um choque no controle... Choque, mãe! Né? Os nossos filhos estão assim. Eles não assumiram que são gays, mas estão efeminados, meus irmãos. Porque não há imaginário masculino neles, de bravura, de coragem, de intrepidez, de ousadia. Então, se nós queremos que os nossos filhos desenvolvam a masculinidade que está já cromossomicamente determinada, mas que tem que ser aprendida, tem que ser também estudada, transmitida, e as Escrituras assim nos ensinam, nós precisamos prover para eles imaginação. E aí nós vamos, então, o quê? Narrar a bravura de Davi, narrar a bravura dos servos de Deus. São tipos de homens que estão nas Escrituras, que têm uma conexão óbvia, em primeiro lugar, com a história da redenção. Não estamos aqui caindo na coisa do exemplo, né? Uma visão moralista da Bíblia, mas isso está lá, sim, para produzir o imaginário. Então, o Senhor Jesus, ele é tido nas Escrituras como o leão da tribo de Judá. Quer dizer, nós conseguimos compreender o ministério do Senhor Jesus através da criação. Então, as Escrituras, que foram registradas por Deus para nos dar conhecimento da salvação, usa a revelação natural para nos mostrar aspectos da sua revelação da salvação. Então, se nós queremos, irmãos, que os nossos filhos possam evoluir com o seu imaginário, nós precisamos levá-los para o meio do mato. Pastor, mas que isso? Ser picado de mosca, picado de pernilongo. Os meninos, viu? Os meninos. Uma vez eu estava no acampamento com o Doug, o pastor Doug, e os filhos dele vieram assim com um sapo na mão. Aí os baianos ficaram doidos, né? Ai, olha que bonitinho, pastor, olha que bonitinho. Eu segurei minha onda, né? Lindo, né? Lindo, 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 maravilhoso. Mas a ideia é essa, meus irmãos. A ideia é essa. O destemor, a coragem, são virtudes que devem ser implantadas nos nossos filhos através do contato com a criação, para que eles tenham esse imaginário povoado, para que eles possam entender porções das Escrituras através desse contato com a criação do Senhor. Eu poderia lhes dar inúmeros exemplos nesse sentido, mas para não ficar só nos homens, devo falar também das mulheres. As nossas meninas, por que elas não têm essa ideia da delicadeza, de bem se apresentar, da postura feminina, desta fragilidade bem assumida, que é forte aos olhos de Deus? Por que as mulheres têm dificuldade de se ornarem, de se adornarem, como as Escrituras ordenam, com bom senso e modéstia? Porque lhes falta esse imaginário. Então, a figura estoica, a figura dura de uma mulher, como, por exemplo, a ex-chefe do nosso governo, que se apresentava de cabelo curto, não estou dizendo que é errado, mas assim, com gestos masculinizados, sem trejeitos femininos. Por que as nossas meninas, às vezes, assumem esse tipo, e as nossas mulheres, assim? Porque lhes falta imaginário, de que é possível
reproduzir essas virtudes, e elas são adequadas ao sexo feminino. Então, irmãos, quando o nosso imaginário vai sendo destruído, e eu vou falar sobre isso ainda, consequentemente, isso tem efeitos na vida moral, nos nossos usos e costumes. Então, as Escrituras, elas ampliam a nossa inteligência quando nos mostram a variedade da criação e como Deus faz uso desta criação para nos fazer entender as realidades espirituais. Mas isso também é benéfico em todas as outras áreas do conhecimento. Agora, deixe-me falar um outro aspecto do imaginário, para corroborar a inteligência. Se eu tenho um bom imaginário, significa que eu tenho a ampliação de vocabulário. E aí, queridos, quem aqui sabe o que é catadupas? Não é? Os fundibulários, é isso mesmo a palavra? É. Irmãos, há um conceito equivocado, a meu ver, de que a pregação deve ser simples. Bom, quando você vai estudar os sermões dos puritanos, nós nos deparamos com um inglês elisabetano. Nós nos deparamos com um inglês sofisticado. Mas a deploração, a decadência da linguagem nos fez entender que quanto menos palavras, quanto menos precisão de descrição de palavras em determinadas situações, quanto mais lacônicos nós somos, quanto mais abrangentes. Cadeira. O trono é uma cadeira? O trono é uma cadeira, mas é um trono. Então não é a mesma coisa. Existe diferença. O que Deus proporcionou ao seu povo por meio das Escrituras para o fortalecimento da sua inteligência? Um vocabulário extenso. Deus, na sua palavra, fez uso de palavras toscas, embora elas estejam sob a revelação, o gênero é tosco, as palavras são agressivas. Assim nós nos deparamos, por exemplo, com a profecia de Ezequiel. São palavras duras, grosseiras, mas Deus se serviu da poesia para retratar a nossa própria miséria, como o caso do Salmo 51. Como dizer uma coisa quando nos faltam palavras? A gente faz poesia. É a única maneira da gente escalar quando a denotação não dá mais conta de descrever o amor que não cabe no nosso peito. A gente estoura em poesia, fazendo com que as palavras digam mais do que elas podem dizer. Deus nos deu um saltério, um manancial inesgotável de poesia, de lirismo, de beleza. Deus nos deu para falar do erotismo, do amor entre um homem e uma mulher. Nos deu um livro de um casal, que tem também como finalidade mostrar a relação íntima de Deus com o seu povo. Deus, então, irmãos, nos deu esses gêneros imensos e esse vocabulário, uma extensão enorme. Veja, se você deseja que o seu filho possa evoluir na comunicação da sua linguagem, para que ele expresse bem as palavras, os sentidos delas, não rebaixe o seu vocabulário dentro de casa. Eu sei que nós nos deixamos levar pela informalidade, mas separe aqueles momentos para enriquecer o vocabulário do seu filho. Isso é importante para a vida dele, não só para abstrair, para servir a sua inteligência, mas também para a formação do seu caráter. Por exemplo, quando a gente escolhe um eufemismo, não é? Quando você chega numa casa e fala assim, que cheiro podre aqui nessa casa, né? É verdade, o cheiro está podre, ele não disse mentira. Mas nós devemos cuidar do falar apenas nesse sentido?
sermos verdadeiros? Não podemos ser mais polidos? Querido, por gentileza, eu estou sentindo um odor aqui estranho. Ninguém explica por quê, né? Mas repare, como que o caráter, a formação do caráter está ligada ao vocabulário, à escolha das palavras. A sabedoria é nada mais, nada menos do que isso. Falar como convém. Por que que os nossos filhos são brutalhões? Por que que os pastores se lascam todos? Porque não tem imaginário para falar. Não, eu sou franco. Ah, muito bem. Vai se arrebentar. Não, eu tenho muito cuidado. Vai se arrebentar, covarde. Tem que ter sabedoria para falar. E o imaginário, o manancial de palavras que Deus nos deu, nos ensina exatamente isso. Outro elemento para compor o imaginário, que Deus nos deu na sua palavra. Vamos a 2 Samuel, por favor. Segundo livro de Samuel. Capítulo 7. Isso está bem documentado aqui, viu, irmãos? Já falei a fonte. A tipologia. Deus revelou a sua palavra de forma progressiva, em unidade e tendo a Cristo como o seu fim. São esses três elementos que nós podemos considerar da teologia bíblica das Escrituras. Progressivo, de forma unida, então tudo se encaixa, nos levando a Cristo. Então veja aqui essa tipologia. Davi queria construir uma casa para Deus, nós sabemos disso. E Deus foi lá e disse, não, eu que vou construir uma casa. Então no capítulo 7, veja, a partir do versículo 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Nós sabemos, meus irmãos, porque estamos todos acostumados com o texto bíblico, eu quero crer assim, que esta profecia diz respeito finalmente ao Senhor Jesus, ao seu reino inabalável. Tanto que Paulo vai aplicar esta passagem, em 2 Coríntios capítulo 6, à vida de Deus com o seu povo, com a igreja. E os evangelhos vão dizer que esta profecia se cumpre em Cristo Jesus. É Ele quem finalmente, como tabernáculo de Deus, manifesta a presença divina sobre o mundo e também se assenta definitivamente no trono de Davi. Quando Deus, irmãos, Ele, de forma progressiva, Ele vai dando elementos dessa dinastia ao longo de todas as Escrituras,
deste reino que se estenderá de mar a mar, sobre todos os povos, ele cria uma expectativa que não pode ser alimentada senão através do imaginário. Não é que as pessoas ficam imaginando a pessoa de Deus, mas a circunstância. E em 2 Pedro, o apóstolo nos fala sobre a maneira como os antigos ansiavam pelos dias vindouros, como que os profetas, o Espírito de Cristo que estava neles, os levou a raciocinar, a antecipar, a esperar os dias que se seguiriam, os dias que se cumpririam em nós. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que Deus leva o seu povo a uma atitude de abstração. O que é abstrair? Preste atenção nisso. Quando eu comparo uma coisa com a outra e separo esta coisa para concluir algo, eu estou abstraindo, eu estou soltando de dois suportes e levando a uma conclusão. A capacidade de abstração está ligada à concentração. Logo, atente, vocabulário, imaginário, um forro de imaginário, me dá cabedal, me dá força, me dá condições de refletir sobre as coisas, tendo símiles, comparações, para chegar a uma conclusão. Então, a inteligência está ligada à memória, que está ligada à imagem, ao imaginário, que está ligada à abstração, que está ligada à concentração. Logo, quando eu chego a concluir alguma coisa, eu fiz todo esse processo, meus irmãos. Quanto menos imaginário e vocabulário eu tenho, esse processo certamente será comprometido. Por que as crianças não ficam quietas no culto? Não estou me dizendo de uma igreja ou outra, viu, irmãos? Por favor, sem essas coisas. Mas por que as nossas crianças têm dificuldade de permanecer no culto? É claro, existem vários elementos que explicam tudo isso. Mas certamente, meus irmãos, por não haver a disciplina para o estudo, a concentração e o repositório de imaginação, as nossas crianças são facilmente distraídas. Elas não conseguem estudar. Os nossos jovens têm uma capacidade diminuta de concentração. Então, Deus quer, quando Ele exercita o imaginário do povo, para esperar, para antever os dias vindouros, Ele está formando um processo glorioso de abstração. Irmãos, isso é tão poderoso que qual foi a reação dos israelitas, dos fiéis, quando eles viram Jesus? A gente fica um pouco assustado. Lucas é talvez o evangelho que mais descreve isso de maneira tão impactante. Há diversos momentos no evangelho de Lucas em que ele fala: o povo ficou maravilhado, aterrado, assustado. Quando Jesus pregava, Lucas descreve que as pessoas ficavam extasiadas. O texto grego intensifica mais essas emoções. Era algo pavoroso. Jesus era uma pessoa intimidadora. Irmãos, pense aqui comigo, vamos imaginar. Uma pessoa sem perna, e você vê assim a perna dela reconstituindo na hora. Foi esse tipo de situação que Jesus gerou. As pessoas ficavam assustadas. Havia o misto de temor e tremor, que é como Jonathan Edwards bem fala, né? Esse equilíbrio de emoções santas. Estamos alegres, mas aterrados diante da grandeza de Deus. Sabe por que os israelitas tiveram essa reação, irmãos?
Porque quando eles viram Jesus no burrinho, quando eles viram Jesus multiplicando o pão, quando eles viram Jesus dizendo que era a água da vida, que ele era o bom pastor, que ele era o rei, que ele não era simplesmente o filho de Davi, quando ele contou as parábolas declarando os enigmas de Deus, eles disseram: é Ele! É Ele! Todo aquele imaginário que Deus colocou na cabeça dos israelitas caiu como uma bomba, vendo a aletheia, a realidade, a verdade. Por isso que ficamos assustados. Por isso que ficamos amedrontados quando lemos os evangelhos. Meu Deus, por que o povo reagiu assim? Irmãos, o povo exprimia Jesus. O povo avançava em Jesus. Eles não se continham. Há uma superstição nisso? Sim. Mas não pense você que a mulher com 12 anos de sangramento fez isso sem entender o que se tratava Jesus. Então, essa capacidade abstrativa, Deus desenvolveu no seu povo. E aqui eu digo mais uma coisa para a gente já ir finalizando. A linguagem do Antigo Testamento é marcadamente de narrativas, poesia, histórias. E a linguagem do Novo Testamento é marcadamente lógica. Por que isso? Porque a capacidade de abstração necessária para compreender a doutrina da Trindade, que se revelou progressivamente no Antigo Testamento, é claramente, explicitamente demonstrada no Novo Testamento. Mas para que isso fosse possível, meus irmãos, Deus contou histórias ao seu povo. Por que a linguagem do Antigo Testamento é pictórica, com muitos símiles, metáforas, comparações? E por que a linguagem no Novo Testamento é marcadamente de transpositores, preposições, elevações de sentido, algo extremamente abstrato? O Novo Testamento, meus irmãos, diz John Gresham Machen, né, que era doutor em Novo Testamento, se não me engano, né? A linguagem do Novo Testamento é composta de preposições. E as preposições fazem esta elevação de sentido. Por que em Cristo é uma das chaves para nós entendermos o pacto e a união com Cristo? Os arminianos estragam a festa, né? Eles falam em Cristo como se nós estivéssemos em Cristo. Ou seja, enfatizando a responsabilidade humana de estar em Cristo, quando Paulo quer dizer exatamente o contrário. Fomos inseridos, estamos em Cristo, mas essa união pactual só poderia ser entendida através da abstração. Olha que coisa linda sobre em Cristo. Abra aí Oséias 11. Oséias 11. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias 11. Essa é a hora que o método histórico-gramatical, pura e simplesmente, funde o motor. Né? Por isso que a hermenêutica de Westminster é muito boa. Histórico, gramatical, teológico. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, se você tem uma Bíblia editada como a minha, vai ter lá uma nota de rodapé dizendo onde que esse texto está citado no Novo Testamento. Os que detectarem, por gentileza, falem para nós.
o versículo 1 do capítulo 11. Mateus 2,15. Pois bem, pelo método histórico gramatical, não é? De quem que Deus está falando aqui em Oséias? De Israel, não é de Jesus. E quem Mateus, debaixo da inspiração do Senhor, está dizendo que o texto fala? De Jesus. E aí? O que a gente escolhe? Vocês querem ajuda dos universitários? Temos um professor de teologia aqui também, né? Disponível. Brincadeiras à parte, meus irmãos. A questão é que quando você lê o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus está sendo descrito pelo evangelista como o Israel de Deus. Jesus cumpre em sua biografia como filho de Deus, no sentido de ser herdeiro de Israel, a biografia de Israel falida. Ele cumpre, leva a termo, o que uma nação inteira deveria ser para Deus. Ele cumpre todas as profecias, por isso que o mote principal do evangelista Mateus é: essas coisas aconteceram para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta fulano de tal. Observe, meus irmãos, como Deus, através do tipo, da biografia, da vida do povo de Deus, preparou o povo para entender o que é a união messiânica com o seu povo. Quando então nós entendemos isso, meus irmãos, é tão mais profundo, por exemplo, ler Hebreus, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, de que podemos nos achegar a Deus com ousadia, porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Por quê? Porque essa união que temos com Cristo já estava prefigurada no Antigo Testamento, antecipada pelas profecias. Deus promoveu a união do povo com os sofrimentos do Messias. Davi, então, quando escreve o Salmo 22, irmãos, ele poderia não entender, ter uma consideração a respeito, mas ele estava sofrendo as injúrias que se cumpriram na cruz do Redentor. O que Deus quer, para além de nos edificar na fé, se não treinar a nossa inteligência para antever fatos, de imaginar situações? O hábito de ler a Bíblia, meus irmãos, de compreendê-la, de lermos a palavra, de nos alimentarmos dela, promove esta capacidade abstrativa. Por isso que num currículo de educação cristã clássica, que quer entender não só as Escrituras, deve ter um compromisso sério de leitura como literatura. De leitura como literatura. Pastor, mas a Bíblia, ela não nos foi dada para nos designar o caminho de Deus? Não, queridos. Também. Mas Deus fez isso de forma bela, de forma que nos deixa encantados, seduzidos. Meus irmãos, quando você olha para sua esposa e você chega para ela e fala assim: eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a sua beleza. Olha, eu entendo que o seu nariz é muito bonito, eu entendo que os seus cabelos, as mechas jogadas assim sobre as suas costas, são muito interessantes. É assim, irmãos. A gente chega assim, né? Minha rainha, oh, meu amor, você está tão linda hoje. Aí ela fala: lava a cozinha. Aí você fala: claro, meu bem. Não é? Porque quando estamos enamorados, encantados, irmãos, nós obedecemos. Ler as Escrituras, essa é uma percepção de Jonathan Edwards, viu? A percepção estética das Escrituras na nossa obediência a Deus. Quer dizer, quando estamos famintos da palavra e lendo as Escrituras, sim, nós estamos em pecado,
nós estamos com problemas na igreja, precisamos preparar o sermão, todas essas circunstâncias estão na nossa mente, mas coloque de lado um pouco essas situações e leia tão somente as Escrituras, pedindo ao Senhor que te ilumine pelo Espírito, para que você, em primeiro lugar, prove a beleza do Senhor, a beleza da sua santidade, que está expressa nas suas palavras. Quando então, irmãos, legamos aos nossos filhos esse contato cálido, esse contato visceral com a palavra, a obediência, irmãos, é algo tão maravilhoso. E nós notamos que a lei de Deus é um meio para esse fim maravilhoso, que é o gozo do Senhor, participar do prazer do Senhor, da alegria do Senhor. Então, poderíamos falar aqui, irmãos, de muitos dos romances, poemas. Você jamais vai entender Hamlet, de Shakespeare, se não compreender que as traições, que as conspirações palacianas, que fizeram com que Shakespeare virasse um escritor universal, alguém muito mais excelente do que tudo que possa haver em termos de letras, é porque Shakespeare era um grande leitor da Bíblia. É porque os palcos de Shakespeare, das suas peças, alguns deles eram montados pelos puritanos. E o que fizeram os puritanos? O que fizeram os puritanos? Eles não poderiam, pastor Paulo, ter imagens nos templos. Afinal de contas, não é, irmãos? Não somos idólatras. Mas como que os puritanos entenderam a necessidade das imagens para levar o povo a ser preparado como terra para receber a boa palavra de Deus e fazerem o intento que a máquina puritana um dia sonhou, de fazer um camponês entender mais de Bíblia do que um bispo anglicano. Este é o gênio do puritanismo. E por que eles conseguiram? Porque quando você vai ler, por exemplo, Stephen Chernoff, ele trabalhando de ponta a ponta a bondade de Deus usando o sol, e você cai chorando em lágrimas. Como que Deus preparou o sol para nos mostrar a Cristo. E hoje é impossível olhar para o sol e não pensar em Jesus, irmãos, como o centro do universo, onde tudo orbita em torno dele para adorá-lo, aquele singelo homem. Deus o fez Cristo e Senhor. Por isso que os puritanos introduziram várias ilustrações nas suas pregações, formando o imaginário do povo. Não daria outra coisa, além de ser o maior compêndio de literatura teológica do globo terrestre, produziu certamente uma das maiores gerações de cristãos do mundo. Claro que o crepúsculo do puritanismo caiu. E por que caiu? Se nós queremos, irmãos, fazer com que os nossos filhos sejam sábios, nós precisamos de imaginação. O puritanismo experimentou um crepúsculo na sua vida, caindo em crasso legalismo, e isso ficou para a história, como homens tristes que se vestiam de preto, não podiam praticar esportes e eram homens completamente avessos a todo tipo de festa, quando, na verdade, C.S. Lewis, pesquisando a literatura puritana, demonstrou que eles eram fortes, vigorosos, engajados, coloridos, alegres, festivos. Não com imoderação, mas com aquela elegância da santidade. Sabe como? Que não diz não pode, não pode, não pode, não pode, pode, com moderação, tudo podemos. O imaginário decaído da era puritana os fez cair em legalismo. Por quê? Abra em Provérbios, e assim a gente termina.
Provérbios. Capítulo 3. Versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Além do símile, da comparação, de que a sabedoria é uma riqueza tão profunda que o lucro da prata não pode se comparar a ela, e nem a renda do mais fino ouro. Veja, a renda do mais fino ouro, o mais puro ouro, o mais valioso ouro. O que é a sabedoria, meus irmãos? É a capacidade que temos, vinda de Deus, de, entre uma situação e outra, podermos decidir o que devemos fazer. Veja o Senhor Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. E o que o Senhor manda fazer? Simples. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a gente sabe o resultado. Onde que se deve adorar? Vai buscar o teu marido? Você quer saber sobre adoração? Busca o seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Porque os que você já teve não são seus, e nem esse que agora você tem é seu. Gotcha! Pegou. Mestre, como é que nós devemos fazer? Devemos dar o tributo ou não? E o Senhor falou, olha, dá uma esfinge, uma efígie. O que está aqui? Sabedoria revelada em Cristo, em momentos difíceis, sem saber o que fazer. Olha, irmãos, a sabedoria de Cristo vem do Senhor, mas vem assim do seu imaginário também. Esta sabedoria de Cristo, meus irmãos, foi treinada, foi adquirida também. E feliz o homem que adquire essa sabedoria. Por isso que nós temos em Provérbios diversas situações para que os membros do pacto possam discernir em determinados momentos o que eles devem fazer. Porque quando não há imaginário, meus irmãos, só nos resta duas situações éticas possíveis. Ou caímos na libertinagem, ou caímos no legalismo. E as duas tendências, são, do ponto de vista da imaginação, pobres. Por que o Talibã faz o que faz, meus irmãos, e quanto mais faz, menos justiça obtém. Quanto mais eles perseguem um tipo de justiça externa, menos e mais longe eles estão dela, menos eles podem adquiri-la e mais distante estão delas. São como os fariseus. Observe, eles andavam meio mundo para fazer filho do inferno 2 vezes mais os seus prosélitos, porque só lhes restava a justiça externa. Eles não tinham imaginação para compreender que há diversas maneiras de obedecer a palavra divina, guardando a sabedoria. E porque também a libertinagem é, irmãos, o caminho do imaginário pobre. Porque a mulher que não sabe mais o que é a elegância, ela só sabe desnudar o seu corpo para obter o prazer que lhe negam. Agora veja,
Nós devemos insistir, sim, com as irmãs para que elas se comportem bem, e os homens também. Mas perceba, será que isso não tem a ver com algo mais profundo, que nos falta imaginação? Para nos desvencilharmos dessas garras do moralismo falso e vazio? Porque a libertinagem também é um moralismo falso. Se queremos, então, irmãos, fazer com que os nossos filhos sejam homens educados de forma imaginativa e com sabedoria, precisamos lhes dar a Bíblia. Anexa à leitura da Bíblia, certamente os grandes clássicos da humanidade estão conosco. Quando você lê Dostoiévski, você vai entender como as Escrituras influenciaram um dos maiores escritores psicológicos que já pisou na Terra. A análise psicológica que influenciou Freud vem de Dostoiévski. As minúcias dos esquemas humanos, do coração humano, quando você entender a Bíblia, você vai ver que Machado de Assis, influenciado por Shakespeare, influenciado por outros autores importantes, ele nos deu um mistério grandioso. Quem é Capitu? Uma falsa? Uma ingênua? De onde vem esse arquétipo? Quem é? É uma Dalila? Ou é uma santa? Eu poderia citar diversos autores aqui hoje, mas eu deixo vocês com a Escritura, o código da Bíblia, o grande livro de Deus, de sabedoria para a nossa vida. Que Deus os abençoe, meus irmãos.